O Agenda Econômica está de volta discutindo o rebaixamento da nota de crédito do Brasil. Comigo, aqui nos estúdios da TV Senado, o professor Carlos Eduardo Freitas, foi diretor do Banco Central, professor da Fundação Getúlio Vargas e é presidente do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal. Professor, a gente falava no primeiro bloco do risco de uma segunda agência rebaixar a nota de crédito brasileira. Isso tem uma consequência muito prática para o Brasil no que diz respeito aos fundos de pensão estrangeiros que investem aqui, não é? Sem dúvida, porque aí os fundos de investimentos, fundos de pensão estrangeiros, ficam proibidos de aplicar recursos no Brasil. Isso é parte do estatuto? Isso é parte do estatuto, da regulamentação, da regulação deles. Então, trava-se um acesso, um fluxo de recursos baratos e de longo prazo. De fato, isso já está travado, já está parado. Tanto que, como eu disse agora há pouco, essa contração econômica a qual nós estamos assistindo não se deve a ajuste nenhum. Isso aí se deve a uma perplexidade dos investidores dos capitalistas brasileiros e estrangeiros, dos fundos de investimento brasileiros e estrangeiros. Todo mundo está na retranca, sabendo para onde vai, quer dizer, para onde vai a discussão do governo com a sociedade, como é que a sociedade vai aceitar uma CPMF, vai aceitar aumentar a carga tributária. Se governo e oposição vão se entender? Se governo e oposição hoje, que representa muito da sociedade, e tem também, hoje o Congresso, ao refletir a sociedade brasileira, ele tem uma discussão enorme sobre essa questão de ajuste fiscal. Quem é que paga o ônus? Então essa discussão está presente e vai custar, vai levar tempo, isso vai e vem. Voltamos à época dos pacotes, de 1988, 1990, década de 80, que eu estou perdido. Tomara que não volte a inflação, a recessão, mas vamos voltar a esse assunto daqui a pouco. A contração já está aí. Nós ouvimos dois senadores, um da oposição, outro do governo, sobre o rebaixamento da nota de crédito do Brasil. A Agenda Econômica ouviu esses dois senadores e a gente vai mostrar para vocês o que eles pensam. Eu acho que esse impacto é mais na política, porque o mercado já tinha precificado isso, já tinha se antecipado. E tem mais outra coisa, essas agências de classificação de risco não têm muita autoridade. O Standard & Poor's, por exemplo, deu nota E ao Lehman Brothers em 2008, no momento que o Lehman Brothers caiu. Essa agência de classificação de risco foi uma das responsáveis por uma das maiores crises econômicas mundiais. Eles tiveram que fazer um acordo com o governo norte-americano, pagaram $1,5 bilhão e admitiram que, por questões comerciais, aqueles relatórios foram relatórios enganosos. Então não dá para tratar a Standard & Poor's e essas agências de classificação como o suprassumo do conhecimento na área de economia. A economia brasileira não vai bem, não se podia esperar uma nota alta. Mas eu acho que o fator fundamental foi político. A fragilidade, a insegurança que o governo passa na direção da economia. Eu acho que a nota da agência tem mais a ver com isso do que propriamente com os fatores econômicos diretamente. Ou seja, eles acham que nessa toada a economia não vai melhorar por causa da política. Agora, vai ter efeito econômico o rebaixamento da nota, sim, que vai complicar mais a atual situação. Agora, é interessante sublinhar isso. A nota foi rebaixada por causa da política, da fragilidade política que o governo passa de ter condições para enfrentar a questão econômica. Você ouviu aí a opinião de um senador de oposição e de outro da base do governo. Vamos escutar agora a opinião do professor Carlos Eduardo Freitas. O que lhe pareceram as ponderações desses dois senadores? Muito interessante. Eu gostaria de fazer algumas qualificações. Primeiro, no que diz respeito ao senador Lindbergh. De fato, muita coisa, como eu já disse, já estava no preço. Porém, a desclassificação formal tem um impacto psicológico que se espraia por todos os níveis e ela tem uma capilaridade muito grande. Da mesma forma que quando nós recebemos o grau de investimento em 2008, muitos já estavam no preço. Muitos investimentos já estavam sendo feitos, aliás, até atrapalhando um pouco o controle, a política cambial do país, pela valorização do real,
por conta de uma perspectiva de elevação ao grau de investimento. Isso é verdade. Agora, desqualificar a agência de risco não me parece uma linha de argumentação correta. De fato, cometeu um erro, falharam no caso do subprime, mas agora não falharam, não. E a prova de que não falharam é que vários economistas, muitos economistas brasileiros de referência, vêm prevenindo, pelo menos desde 2013, se não desde 2012, para a trajetória equivocada da política econômica do governo, muito claramente. Então, essa rebaixamento da Standard & Poor's, e será seguido provavelmente por alguma outra, isso encontra respaldo vamos dizer, nos economistas brasileiros de referência. Bom, o comentário do senador José Serra também é muito interessante, a incapacidade política. Agora, do governo. Agora, o governo, num sistema democrático, ele evidentemente tem que forçar, tem que ter uma posição. Ele precisa ter uma posição clara, nisso eu concordo com o senador. É preciso que ele tenha um diagnóstico e uma posição. O governo não tem diagnóstico e tem uma posição flutuante com uma sucessão de balões de ensaio. Vou fazer isso, não vai, ameaça do mal, recua. É uma versão maquiavélica muito estranha. Então, de fato, isso ocorre. Só que, num sistema democrático, a sociedade como um todo, pelo menos na sua maior parte, tem que estar convencida. Uma coisa, que o ajuste é necessário, o ajuste macroeconômico é necessário para evitar que a natureza o faça, para evitar que ele seja feito pelas forças desorganizadas do mercado. O desemprego, a recessão, aí o a desemprego, inflação. A recessão. Desemprego algum vamos ter até que os preços relativos se ajustem. O salário tem que cair e as margens também. Ou seja, nós estamos vivendo, quando há um desequilíbrio macroeconômico, o que está por trás desse desequilíbrio? É que a nação está vivendo acima da sua renda. Ela tem um desequilíbrio de balanço de pagamentos que é parte refletido internamente numa inflação. A inflação é a arrecadação do imposto inflacionário. Então, parte vai para a inflação e parte vai para o balanço de pagamentos. Agora, professor, tem gente que... O senhor disse que o governo não sabe muito... Parece não saber muito bem o que fazer. Agora, tem gente que fala o contrário, que é a oposição que aposta no quanto pior, melhor. O senhor está nos trazendo uma outra tese, que a questão é que a sociedade não está totalmente convencida. É isso que está acontecendo? Exatamente, porque o Congresso Nacional reflete a sociedade. Ele reflete em qualquer análise da história brasileira, da história política, da história econômica, você poderá ver que o Congresso sempre reflete. Assim foi, inclusive, na ditadura militar. O Congresso foi fechado. O Congresso foi amordaçado, mas ele reagiu. A partir de um determinado momento, ele começou a reagir. E assim foi em várias outras oportunidades. E assim é agora. O que a sociedade brasileira não vai aceitar pacificamente um aumento de carga tributária em cima de uma carga tributária que já é muito elevada por quaisquer padrões de comparação para países de renda média como o Brasil. Não vai. Lamento, mas não vai. Eu acho que não vai. Ao mesmo tempo, as classes de renda mais baixa que ascenderam durante o boom, durante o mundo maravilhoso das commodities da primeira década do século XXI, não vão aceitar uma redução de status simplesmente em benefício de um ajuste que elas não compreendem bem ou que não foi culpa delas. Então, o trabalho político é exatamente o que tem que ser feito. O governo agora lançou. Primeiro mandou um orçamento com déficit. Foi rebaixado. Aí, bom, então não dá, é preciso, antes que o pior aconteça, eu tenho que procurar ter um ajuste. Fez um ajuste onde, já comentamos, 70% é de aumento de imposto, 30% é de redução de gasto. Nada nos programas sociais. É evidente que a sociedade vai dizer, não, espera aí, é preciso redistribuir isso. Redistribuição de renda é importante. Agora, fora esse aspecto, ao economista, a mim não cabe ficar contra ou a favor, mas dizer o seguinte, olha, esse ajuste, penalizando com tributação a poupança e o investimento, ele pode
ser um tiro que saia pela culatra para os mais pobres. Porque ao travar o investimento, ao travar o funcionamento da economia, não há prosperidade. E nós vamos distribuir uma renda estagnada? Não, é preciso que a gente tenha afluência. É preciso que a gente gere riqueza para distribuí-la. Professor, o senhor já teve no governo, é economista experiente. A resposta à pergunta de $1 milhão, tem jeito de sair desse buraco? Tem, mediante a discussão disso, e o fórum para a discussão disso está aqui, no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, que reflete a sociedade. Isso tem que ser discutido com calma, com paciência, os ânimos vão se exaltar, porque há interesses envolvidos. Agora, do ponto de vista do economista, é possível encontrar um meio termo que divida os sacrifícios e que, principalmente, preserve o investimento e a poupança. Não adianta matar a galinha dos ovos de ouro. É preciso manter isso vivo para que um país de renda média vença o que hoje é o grande receio da China. É a armadilha da renda média. Por exemplo, a Argentina está aqui do nosso lado, que não me deixa mentir. Um país que ascende, chega a um status de classe média, vai subir, não sobe. Para e começa a ficar no mesmo lugar. Em termos relativos, está retrocedendo. Nós mesmos, em 1900 no final da década de 70, eu estava no Banco Central, recebi missões de economistas da Coreia do Sul para saber como é que era a nossa política cambial, para eles seguirem, como é que a gente funcionava. Ora, 20, 30, 40 anos depois, eles foram embora para o nível de renda alta e nós continuamos patinando na renda média. Esse pacote do último dia 14, então, pode ser só mais um pacote. Talvez tenhamos que ter outros. Eu não usaria um termo de mais um pacote. Eu acho ele muito importante. Primeiro, ele foi uma reação ao rebaixamento, o que me parece é um ponto positivo. Como economista, eu tenho essa ressalva. Mas, olha, ele pode ser um tiro pela culatra. Mas outras opiniões, outros economistas opinarão, talvez, de forma diferente. Mas ele é oportuno. O governo, pelo menos, colocou um pacote à mesa. Vamos discuti-lo. A sociedade vai discuti-lo, poderá aprimorá-lo, poderá, aqui no Congresso, ser aperfeiçoado, ser mais equilibrado, preservar mais o investimento e a poupança, sem sacrificar. Agora, é preciso mexer em certas vacas sagradas, como na legislação do salário mínimo, evidentemente, é um processo. Por que nós ficamos ricos na década passada? Por causa dos termos de troca, por causa da China, por causa do preço das nossas commodities de exportação, onde nós temos uma capacidade competitiva enorme. Não foi porque nós tivéssemos poupado mais, investido mais, trabalhado mais, estudado mais, pesquisado mais. Claro que nós pesquisamos, a agroindústria, isso eu estou fazendo uma força de expressão, sim, mas não foi por um esforço enorme, não. Então agora os termos de troca caíram. Ainda estão bem acima do que tínhamos no início da década passada e da década de 90. Mas caíram. Então, nós ficamos mais pobres. Então, nós temos que administrar esse empobrecimento. Isso requer uma discussão. É muito difícil administrar o empobrecimento. É mais fácil administrar o enriquecimento. Exato. Há problemas da abundância também. Eu enfrentei problemas da abundância além de problemas da escassez. Os da abundância são muito melhores de se resolver. Com certeza. Professor Carlos Eduardo Freitas, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Agenda Econômica. Eu que agradeço o convite, muito agradável, um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado a você, telespectador, que acompanhou a mais esse Agenda Econômica. E se você tem elogio, sugestão ou qualquer crítica, liga pra gente, 0800 61 2211. Quer ver esse e outros programas da TV Senado? É fácil. Vai lá na internet, www.senado.leg.br/TV. Até o nosso próximo encontro.